Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: você pode ter tudo, mas se não tiver Jesus no coração, é como se não tivesse nada. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua companhia, pela Sua palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se nós pararmos para pensar, os nossos sonhos, eles estão sempre conectados a alguma coisa desse mundo. Muitas pessoas podem dizer: olha, eu sonho ser rico, sonho ter uma família, sonho ter um filho, sonho ter um carro, sonho ter um trabalho, e a gente vai construindo sonhos em cima de coisas. E tudo move a nossa vida atrás desse sonho. Só que no final, o que a gente pode levar quando a gente morre desses sonhos? A gente não pode levar nada. E aí você começa a parar para pensar, de repente, quando a gente é mais novo, a gente não tem tanta maturidade, nem tanta sabedoria. De repente, quando a gente já é bem mais velho, a gente tem mais maturidade, mas percebe que a maior parte das oportunidades nós mesmos desperdiçamos. E eu acredito que quando uma pessoa ela já está mais velha, ela olha para trás e começa a reavaliar todas as escolhas delas. Mas o tempo, ele é uma coisa que não volta atrás. Então, ainda que eu chegue a conclusões que eu poderia ter feito tudo diferente, naquele momento já não faz mais diferença. E eu acredito que não existe nada melhor que você viver o certo no tempo certo. Senão a gente fica sempre com aquele sentimento de que as coisas estão fora de ordem, que o propósito ele não está sendo atingido. Às vezes você vê uma pessoa que ela se separou porque deve ter casado muito cedo, não sei as razões que ela teve, e o relacionamento, muitas vezes sem Deus dentro, ele não se sustenta, é impossível. E aí você olha aquela pessoa se vestindo como se tivesse os mesmos 18 anos lá atrás, já não tem mais a referência da idade que tem, como se a necessidade de encontrar alguém fosse o comércio que eu faço da minha própria imagem. Uma coisa que eu não sei se toda mulher sabe, é que pelo simples fato de ser mulher, ela já é sedutora e atraente a um homem. A nossa natureza, da forma que Deus concebeu, ela ensina que nós desejamos isso. Então não é a roupa que você põe, não é nada. Se a gente notar, um relacionamento, muitas vezes ele começa pela aparência, mas ele termina pelo comportamento. E é uma coisa que nem sempre a gente dá valor nisso. Mas nessa vida, às vezes a gente tem a sorte de realmente alcançar os nossos sonhos, de realmente, às vezes, você ser dono de uma empresa, ter os teus funcionários, ter um carro bacana, morar num lugar bom, e aí você vive uma vida baseado em coisas. Você compara a sua vida com a vida de todos os teus amigos, você é o que mais tem. É como se você fosse o Jó dos tempos atuais. Olha, eu sou o que mais tenho. E ainda assim existe aquele sentimento de solidão. E ainda assim, mesmo você tendo uma pessoa do seu lado, você continua desejando outras coisas. Parece que não se conecta. Parece que apesar de você ter tudo, parece que você não tem nada. E aí que a gente começa um problema ainda maior. Enquanto a gente tem um sonho para buscar, ainda a gente tem um motivo. Mas e quando a gente alcança esse sonho? O que nós buscamos? É como se enquanto tivesse a competição, que você pudesse ainda tentar o primeiro lugar, legal, vou tentar. Mas e depois que você conquista? O que sobra? Você vai fazer o que para se satisfazer? E não é à toa que a gente olha muitos artistas que eles morrem de overdose. Simplesmente o dinheiro já não é o suficiente, a fama já não é o suficiente, o beber já não é o suficiente.
eu tenho que beber o máximo que eu posso, eu tenho que me drogar o máximo que eu posso. E aí a gente começa a viver uma vida de excessos. E aí você olha aquela pessoa que na tua juventude era tão bonita, hoje você olha, tá irreconhecível. E a gente percebe o quanto tempo faz bem para uns e o quanto tempo ele acaba fazendo mal para outros. Mas tudo depende da forma e das coisas que você acredita. Porque sem Deus perto de nós não tem como ter controle. Lá em Mateus 16, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: Pois, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? E essa é a pergunta que Deus faz. O que adiantou você conquistar o mundo inteiro se você teve que perder a sua alma? Ah, mas como assim? Porque eu conquistei os meus sonhos, eu perdi a minha alma? Com certeza, a sua alma morreu de fome. Se você não alimenta a sua alma com oração, com a palavra de Deus, com a crença em Jesus Cristo, com a caridade, com o amor, temendo a Deus, rejeitando o pecado, a nossa alma ela vai morrer de fome. Então, ainda que você tenha conquistado o mundo inteiro, como é que você vai recuperar a tua alma? Ainda que você tenha vivido, e o pior que eu acho que o que acontece é que quando essa pessoa ela adquire um certo poder, ela não vai conseguir viver longe disso. Então, para ela se converter e tentar achar uma humildade em alguma coisa e rever esses conceitos e o comportamento, talvez seja muito difícil. Quando a gente cresce sem Deus perto, a gente cresce muito desestruturado, cresce arrogante, cresce mimado, aquele tipo de conversa que sempre tem tom de ameaça, sempre quer ter um ar de superioridade, né? Se sente maior que as outras pessoas, melhor. E aí você passa no túmulo dessas pessoas que foram grandes homens, né? Não tem uma flor em cima, não tem saudade, não tem lágrima, não tem nada. Tem os herdeiros muitas vezes felizes com o que eles deixaram, mas como pessoa não é lembrado. E a gente olha Jesus, que nada teve, filho de um carpinteiro, mas como a gente se delicia com as palavras dele, com o ensinamento dele, com o comportamento dele. Quando a gente pega também tantos mártires que tem dentro da igreja, que você olha, que eles chamam de santos, né? Mas você vê a vida dessas pessoas, também existe grande sabedoria, grande devoção, né? Existe um grande chamado na vida dessas pessoas e nada vai poder tirar o mérito disso. Por quê? Porque foram coisas que elas fizeram. E realmente, o bem que a gente faz ao próximo ecoa por toda a eternidade. Mas muitas vezes, fulano é o mais rico do mundo, que a gente pega aquelas revistas, o ciclano tem bilhão. O que isso significa? Que você vai ter que andar com segurança, que você não vai poder ter liberdade, que você vai ter que viver com desconfiança. Cara, o dinheiro, ele traz coisas, mas traz problemas também. E aqui a gente não está dizendo, olha, seja pobre, seja feliz, seja rico, seja feliz. Cara, não tem nada a ver. O que a gente está falando é que sem Deus você não vai poder aproveitar nada dessas coisas. E você vai perder a sua alma e não vai ter nada. Da mesma forma, a saúde. Você pode ter o que for. Se não for, não cura. O filho, pode ir no melhor que for. Se não for, não nasce. E não adianta, tem coisas que não dependem da gente. Não é simplesmente um medicamento mágico. Põe na boca, viu? Não tem. Não tem. E às vezes, quanto mais você insiste por algo que não vai acontecer, mais você destrói aquilo que deveria acontecer. E aí você acaba perdendo tudo. E no final você perde a si mesmo. Porque eu acho que quando a gente perde a esperança, a gente perdeu tudo. Quando a gente perde a vontade de viver, quando a gente perde a noção de quem a gente é, quando a gente não reavalia a própria vida, quando a gente não aceita a condição que a gente tá e muda, sabe? O melhor da gente poder aceitar quem é poder mudar, é poder deixar Cristo trabalhar. Isso não tem idade. Às vezes você acha que você tá velho ou que você é muito novo. Cara, isso não quer dizer nada. A gente vê pela história de Abraão. Ainda velho, Deus fez grandes promessas e tudo aquilo aconteceu. Então não é a velhice, não é a idade, não é o tempo, não é nada. O que Deus quer acontece no tempo que Ele quer que aconteça. Não é no teu tempo, não é no teu entendimento, não é com a tua cabeça, não é com nada.
E aí a gente percebe que a gente vive uma vida presa nesse mundo. Como a gente começou conversando bem lá no comecinho, que os nossos sonhos, os nossos amores, as coisas estão todos nesse mundo e não no porvir. A minha alegria está no porvir. A minha alegria está na eternidade, na Nova Jerusalém, nas promessas de Jesus, em tudo aquilo que Deus diz. Claro, eu amo as pessoas que estão do meu lado. Claro, Deus pediu para mim amar todas essas pessoas, mas Ele não pediu para mim amar o mundo. E também não pediu para mim amar nada que tenha no mundo, e nada que seja desse mundo. Lá em 1 João 2, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: não amem o mundo nem o que há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Percebe que esse sonho de ser maior, de ter, de ser rico, de possuir, ele é um sonho do mundo. Deus não coloca esse tipo de sonho dentro da nossa cabeça. Deus, Ele não quer que eu ostento as coisas que eu tenho. Não é porque eu tenho muito que eu tenho que chegar para outra pessoa e falar: olha o que eu tenho, olha, você não tem, eu tenho. Parece o Kiko do Chaves: olha a minha bola quadrada, você não tem. E aí? O que eu edifico a vida do meu irmão fazendo isso? Quando eu vou em algum lugar, tiro uma foto e mostro: olha onde eu estou, você não está. Olha o que eu posso, você não pode. Sabe, eu não entendo. E é justamente esse comportamento que Deus está dizendo: olha, isso não é meu. O que você edifica a vida da outra pessoa? Eu ostentando um bem? Não sei. E aí, o que eu entendo também é que se alguém está mostrando é porque alguém está interessado em ver. Se você não estivesse vendo, a pessoa também estaria mostrando. Por isso que eu não tenho rede social. Eu posto os meus versículos, as minhas frases, faço as minhas coisinhas lá, mas não fico olhando a vida de ninguém, não faço ideia do que os outros fazem, deixam de fazer. Da mesma forma que os outros não sabem o que eu faço, eu deixo de fazer. As pessoas que convivem comigo, os meus amigos, eu converso no WhatsApp, ali tudo bem. Legal, você tem que partilhar as coisas boas da sua vida com as pessoas que te amam. E os teus amigos, eles vão estar junto na foto com você. O dia que você for andar num pedal de bike, vai estar junto com você, entendeu? Eles não vão te abandonar pelas circunstâncias, não vão fazer nada. Sabe, porque a vida inteira vocês já vieram caminhando junto. E esse é o ponto das coisas. Cobiça da carne. Ficar olhando, nossa, que mulher bonita, hein? Homem. Na cabeça do homem eu falo, me incluo nisso, tá? Passa uma pessoa, no homem natural, ele vai olhar e na cabeça do homem é só assim: pego ou não pego, pego ou não pego, pego. Mas não é questão dele pegar ou dele ir atrás nem nada, mas mentalmente o homem pensa desse jeito. Por isso que eu disse logo no começo, não é a roupa. Você tá entendendo? Não é a roupa. Basta uma brecha para uma pessoa que tá cheia do espírito errado dentro de si, pra você arrumar um problema. E eu acho isso terrível. Por quê? Porque é assédio, porque a coisa não deveria ser assim. Mas as coisas são o que são. E eu não posso falar também pra você que não tem mulher, que... Cara, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que existe um espírito maligno que ele influencia as pessoas a ser escrota, a fazer coisas que chateiam as outras pessoas, que entristecem, e é desse jeito. Então não é exclusividade do homem, não é exclusividade da mulher, não é exclusividade de nada. Quando a gente está cheio de Deus, esses desejos, eles diminuem dentro do nosso coração e dentro dos nossos pensamentos. Então eu não olho mais a pessoa como se ela fosse uma mercadoria, mas eu olho como se fosse uma pessoa que ela tem sentimentos. O homem que muitas vezes ele olha e te deseja, ele tinha que estar preocupado se o teu coração está bem. Mas hoje, no dia de hoje, parece que isso não importa, né? Porque você tirou a foto, sorriu, tá apta ao consumo, vamos dizer assim. E não é assim que as coisas funcionam. As redes sociais, elas criam uma falsa sensação de que todo mundo é feliz e todo mundo tá bem. E não é assim. Por quê? Porque se você não tá bem, você vai lá dar uma manipuladinha na foto, muda o ângulo, muda o negócio e vai modificando, vai mentindo. Porque você precisa passar essa mensagem da pessoa forte. Se enquanto Deus diz, olha, na tua fraqueza que eu te faço forte, não, na rede social não, é forte. É o empoderamento. E aí? Eu acho que quando a gente respeita aquilo que Deus ensina na palavra, tudo está muito bem respeitado. Eu não preciso exaltar um, diminuir o outro, não tem minoria, não tem coisa, não tem nada, é tudo igual.
Essa ideia de separar para conquistar é do mundo, não é de Deus, não. Talvez, é por isso que eu sempre falei a Bíblia. Leia a Bíblia. E Deus deixou muito bem claro, ó, se vocês continuam amando as coisas do mundo, o Pai não está em vocês. O próprio Jesus dizendo, ó, o Pai não está em vocês. Quer ostentar? Pode ostentar. O Pai não está em vocês. Todas as vezes que você cobiçar, todas as vezes que você quiser ostentar, todas as vezes que você ficar olhando as coisas e invejando, isso não vem de Deus, nenhum desse sentimento, é do mundo. Por quê? Porque você quer conquistar as coisas que são do mundo. Quem é de Deus quer conquistar as coisas que são de Deus. E isso nos alegra. E isso é um processo. No primeiro dia, muitas vezes eu não vou conhecer. Quando eu entro em oração. Eu percebo um sentimento, um comportamento que Deus diz que não é legal, eu entro em oração. Eu evito muitas vezes ambientes e lugares que eu sei que eu vou ser tentado ou que aquilo pode me provocar alguma coisa. Cara, e assim a gente vai seguindo até que chega um ponto que a gente tá forte. Uma coisa que a gente tem que entender é que o mal é astuto. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que onde tem os nossos desejos, pode ter uma cilada. Ah, você vive aí com vontade disso, com vontade daquilo, e não faz, sabe por quê? Porque não tem oportunidade. Porque na primeira oportunidade que tem, é brecha. E depois reclama que nada dá certo. Por que Deus estaria te abençoando? Para na primeira oportunidade, sei lá, e fazer tudo errado de novo? Não vai funcionar assim. A bênção, ela vai vir naturalmente. As coisas vão acontecer como a gente pregou já dias atrás, como parece que como se fosse uma sorte. Mas não é sorte, é providência divina. É você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Às vezes naquele lugar que você está insistindo não é para ser. Às vezes Deus está tirando uma coisa de você que aquilo não está te edificando, que aquilo para Ele poder colocar uma outra coisa, ou para que você quebrante seu coração, tenha humildade. Tem gente que não pode ter tudo. Por quê? Porque colocou o coração no lugar errado. Deus vai tirar o que é do mundo. E a gente tem que parar de tipificar as coisas. É rico, é pobre, é isso, é aquilo, é gordo, é magro. Cara, não tem, somos todos iguais. Somos pessoas em estágios diferentes que com o conhecimento de Deus nós podemos atingir os mesmos níveis, temos as mesmas oportunidades. Pode ter certeza disso. Deus, ele não é injusto. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não amem o mundo, nem o que há nele. O mundo não é a nossa casa. O nosso corpo fica aqui, mas o que é importante volta para Deus, que é o nosso amor e o nosso coração. Nesse mundo nós viemos para ser sal e ser luz, para cumprir um propósito para Deus, não para ficar constituindo mais mundo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus te dê entendimento, sabedoria, que Deus te dê compreensão, que Ele te dê um espírito que possa aceitar o seu passado. Deus te dê um espírito de obediência, que Deus te dê um novo propósito para se viver, que todo esse sentimento de tristeza, depressão, morte, saia do seu coração, que tudo aquilo que domina a sua mente saia do seu coração, que todo esse comportamento que é do mundo saia dos teus pensamentos e que Jesus possa habitar na sua vida, que Ele possa purificar a sua alma e que nós possamos realmente conquistar um lugar no céu com dignidade. Deus abençoe cada um de vocês.